O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, domingo, dia 30, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e já iniciando a 9ª semana do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Mateus capítulos 28, versículos de 16 a 20. Povo de Deus, hoje, como diz a música, domingo, dia do Senhor, dia de nos reunirmos em comunidade, em muitos lugares, como é o caso do nosso aqui em Telêmaco Borba. Não estamos nos reunindo, apenas missa online por enquanto, e rezando para que baixe cada vez mais o número de infectados. Mas enfim, estamos rezando, estamos juntos, a palavra nos une, a pessoa de Jesus Cristo nos une, a comunhão, a aliança, ela é feita de formas diferentes nesse tempo de pandemia. Então precisamos estar atentos a essas novas formas, esses novos jeitos, né? E com atenção à palavra, com atenção à nossa liturgia, à nossa celebração, nós vamos percebendo que no final aí do tempo pascal, didaticamente falando, dentro do tempo litúrgico, e um pouquinho antes e um pouquinho depois, nós temos então 3 festas muito fortes dentro da igreja que nos anima, que nos ilumina, que nos dá força, que nos dá coragem para nós continuarmos então com essa façanha, né, da construção do reino de Deus. Nós não podemos negar isso jamais e nem deixar isso passar muito em branco. Precisava ter acesso, e nós temos tantas formas de acesso, né, à palavra. Temos a própria palavra escrita, temos o Evangelho do Dia comigo, Padre Primo, a partir do nosso site, mas nós temos tantos padres que rezam pela internet hoje, temos as próprias celebrações quando nós as temos outros padres que gravam, né, o Evangelho do Dia por aí, fazem reflexão. Enfim, tem vários jeitos da gente não se esquecer, estar em contato, estar em comunhão. Hoje, então lá antes um pouco do Pentecostes, que é o encerramento ali, como eu disse, didático, pedagógico do tempo pascal, nós tivemos a ascensão do Senhor, depois então no encerramento o Pentecostes, e agora a Santíssima Trindade. Ou seja, percebam como que a liturgia vai mostrando para a gente essa plenitude de Deus. Aquilo que é pleno, que nós precisamos buscar constantemente. Mas como assim, Padre? Sim, a ascensão ao céu, que Jesus tem que ir, deve ir, porque senão ele não manda o Paráclito. Depois da ascensão, então, a liturgia nos mostra o Pentecostes, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. E agora, então, no tempo, reiniciando, né, o tempo comum, esse tempo nos mostra a Trindade. Ou seja, que nós continuamos vivendo como povo de Deus, dentro do ano litúrgico agora, nós continuamos vivendo aquilo que é trino, aquilo que brota do Pai, aquilo que foi vivido pelo Filho e aquilo que é impulso do Espírito Santo, do Paráclito, do Pentecostes, celebrado numa só liturgia, num só dia, no mundo inteiro. Então, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente diz, né, eu gosto de dizer, a comunidade perfeita. E é exatamente isso. Então, terminada agora, é uma das últimas festas, celebrações que vamos então ter, que agora, nesse domingo, nesse final de semana,
que então mostra que, de fato, a plenitude precisa ser buscada, precisa ser vivida. Essa perfeição, o pai não pode dizer diferente do filho, o filho não pode dizer diferente do pai. O próprio São João coloca nos seus textos, no seu texto, né, do Evangelho de João, que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E o Espírito Santo vai fazer com que nós não esqueçamos aquilo que o Filho ensinou. E aquilo que o Filho ensinou foi exatamente aquilo que o Pai ensinou para ele. Então a celebração da Trindade é uma celebração de perfeição, uma celebração, não essa perfeição que nós, de perfeccionismo, não. É a perfeição do amor, do carinho, do reino de Deus. Todas as vezes que a gente tem atitudes positivas, boas, é a atitude da Trindade. E nós que somos cristãos, batizados, aliás, o Evangelho de hoje fala exatamente disso, né? Quando nós somos batizados, né? Ele diz assim, toda autoridade foi me dada sobre o céu e sobre a terra, Jesus vai dizer para os seus apóstolos. Então ele diz, ide, né? Vá em missão e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E daí, então, nós somos consagrados à missão. Portanto, se estamos batizados, se somos batizados de fato, precisamos compreender que somos batizados no Senhor. Somos batizados para uma missão, para ir e construir o reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde. A mãe do perpétuo socorro vos cubra com seu manto sagrado. Amém.